Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando mais uma vez aqui no canal Minuto Missionário, hoje iniciando uma nova série de estudos, agradecidos a Deus pela oportunidade. Nós estudamos Atos dos Apóstolos por mais de um ano e hoje nós vamos começar uma nova jornada, dessa vez na carta que Paulo escreve à igreja em Corinto. Ou seja, 1 Coríntios é o livro, é a carta, a epístola que nós vamos estudar juntos aqui. E agradecido a você que está aí, você que estava ansioso, aguardando, qual seria o livro que iríamos estudar, ou se iríamos estudar. O Senhor me trouxe esse livro para estudarmos juntos aqui. Embora que muitos tenham nos deixado no caminho, embora que o número de visualizações dos estudos caíram muito, mas em consideração a você que todos os dias passa aqui, você que faz alguns comentários, você que tem alimentado conosco juntos aqui, porque eu sempre digo, eu compartilho com você o meu tempo devocional. Então, em respeito a você, nós vamos continuar gravando. E desta feita, então, nós vamos para 1 Coríntios. Eu te convido agora, como sempre, me acompanhar. Vamos juntos. Apenas como introdução hoje, eu vou ler os 3 primeiros versículos da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Hoje nós não vamos aprofundar no nosso estudo devido ao apenas uma introdução, mas Paulo diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios é uma carta muito rica. Alguém já disse que esta carta tem mais conselhos para os cristãos do nosso tempo do que em qualquer outro lugar da Bíblia. A primeira epístola de Coríntios é uma epístola com muitas orientações para a nossa vida cristã. Estudar essa carta é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea. Quando olhamos para ela, é como se estivéssemos colocando diante de nós mesmos um grande espelho que retrata a realidade da igreja dos nossos dias. Você que esteve estudando Atos dos Apóstolos comigo, você deve se recordar, e eu espero, que o apóstolo Paulo plantou a igreja em Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Paulo passou na cidade de Corinto 1 ano e meio, pregando a palavra lá, naquela grande cidade. Isso estudamos em Atos 18, versículo 11. E nesse tempo, ele gerou esses crentes para Cristo. E ele fala isso aqui no capítulo 4, versículo 15. Depois Paulo foi para a cidade de Éfeso, na Ásia Menor. E de lá, de Éfeso, Paulo escreveu esta carta, então, à igreja em Corinto. A igreja de Corinto que precisava muito de algumas orientações. Paulo começa a sua carta de uma forma bem interessante. A igreja de Corinto estava com muitos problemas, muitos pecados, desobediência, algo terrível. A gente vai estudar isso aqui. Mas Paulo começa essa carta como um pastor sensível. Eu leio isso aqui e eu fico pensando a forma com que Paulo começou essa carta. Você ouviu a leitura desses primeiros versículos? Paulo começa essa carta elogiando a igreja. Se não fosse esses primeiros versículos aqui, eu confesso que nós não saberíamos se os crentes em Corinto eram verdadeiramente crentes. Se não fosse esses primeiros versículos onde Paulo deixa muito claro quem eram eles, nós ficaríamos pensando, será que a igreja de Corinto era mesmo cristã? Paulo, no capítulo 1, Paulo fala sobre a vocação cristã, fala sobre os 3 chamados dos cristãos, a santidade, a comunhão e para glorificar a Deus.
Paulo vai falando com esta igreja, uma igreja que estava carecendo de orientação, de instrução. Paulo, usado por Deus, fala com esses irmãos. Aquela igreja estava vivendo uma problemática que chegou até Paulo, lá em Éfeso, como nós falamos. E Paulo então escreve esta carta à igreja de Corinto pelo seu cuidado, pelo seu zelo pastoral, orientando, instruindo, mostrando para eles algumas correções que eles precisavam fazer. E eu louvo a Deus por hoje nós termos em nossas mãos esse livro, não é? A Carta aos Coríntios, com tanta riqueza para nós. Nós precisamos olhar para a Bíblia e corrigir, orientar, deixar que a Bíblia nos instrua como ser igreja nos nossos dias, uma igreja que infelizmente, de uma forma ampla e geral, tem se distanciado cada vez mais das Escrituras Sagradas, tem se distanciado cada vez mais da Palavra de Deus e da vontade do Senhor. Que as nossas vidas possam ser edificadas pela Palavra, orientada, instruída, sabendo que nós somos a igreja de Deus e precisamos viver como tal. Convido você a, nesses dias, percorrer comigo toda esta carta. Iremos estudar versículo por versículo, se o Senhor assim nos permitir. Muito obrigado por, nesta ocasião, passar comigo esse tempo aqui, refletindo um pouquinho, e nós voltamos no próximo encontro, se assim o Senhor permitir, efetivamente já iniciando a nossa série de estudos.